Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. O vídeo de hoje tem tudo a ver com corte de carboidratos. Aqui vou contar para vocês o que aconteceu em mim depois de anos comendo menos de 50 gramas de carboidrato por dia. O que aconteceu quando eu transicionei agora para uma alimentação mais rica em carboidratos, onde eu como até mais de 300 gramas de carboidrato por dia. Eu vou te contar, vou te mostrar fotos dos meus pratos de antes, fotos de pratos agora. Eu vou te mostrar inclusive resultados dos meus exames para você saber exatamente o que aconteceu quando eu fiz essa mudança. E no final vou dar minha conclusão e te contar também quais são os bons carboidratos que eu recomendo e quais são os carboidratos ruins que eu não recomendo tanto. Esse tipo de assunto te interessa? Se sim, me dá uma motivação extra aí, me dá um gostei, que eu vou rodar a vinheta e a gente já começa esse papo. Se você é novo aqui, meu nome é Rodrigo Polê, sou pesquisador em ciência nutricional desde 2009 e autor desse livro best-seller também. Eu já ajudei quase 100 mil pessoas a emagrecerem de vez com os meus programas e agora estou aqui semanalmente ajudando você a emagrecer de vez naturalmente, sem perder os cabelos no caminho, recuperar a sua saúde e construir um corpo que te dê orgulho. Tudo baseado em ciência e sem balelas. E pessoal, falo com vocês aqui da ensolarada Portugal, que na verdade agora em novembro o tempo está bastante chuvoso, na verdade. Eu acho que é o mês que mais chove por aqui agora. Mas vamos falar de carboidratos? Como eu falei, eu transicionei de anos comendo menos de 50 gramas de carboidrato por dia para uma dieta agora rica em carboidratos, onde eu como até mais de 300 gramas de carboidrato por dia. E vou te contar agora o que aconteceu. E se você me acompanha há bastante tempo, você sabe que eu adoro testar coisas, colocar em prática, fazer a pesquisa, colocar em prática e venho contar para você aqui depois os resultados. Então eu já passei por experimentos de todos os tipos, inclusive low carb, cetogênico, carnívoro, de alta proteína, experimento vegano lá no passado, já fiz uma semana, não recomendo, entre outras coisas. Eu gosto de experimentar a teoria na prática para vir tirar as conclusões aqui e te contar e te poupar dos sacrifícios para você tirar só a parte boa de cada coisa. Só que há um bom tempo agora, se você me acompanha, já há mais de ano, eu venho alertando aqui sobre os potenciais malefícios do corte de carboidratos prolongado, de uma dieta cetogênica muito low carb de forma prolongada. O ponto é, carboidratos não são causa independente da obesidade. Carboidratos não são causa independente de diabetes ou resistência à insulina. E na verdade, o corte severo e prolongado de carboidratos pode alterar várias coisas no seu corpo, como o aumento do colesterol ao longo do tempo, que não necessariamente é uma coisa ruim por si só, mas pode ser quando ele reflete o mau funcionamento da tireoide. Pode ser a menor conversão de hormônios sexuais também que acontece no seu corpo, aumento de ansiedade, aumento de estresse, aumento de problemas para dormir também, queda de performance nos exercícios, queda de qualidade de vida e até, acredite, resistência à insulina também. Esses são efeitos colaterais que são documentados na literatura e eu venho alertar vocês para isso. Até porque muitos desses aconteceram em mim mesmo. E se você quer entender um pouco mais sobre o que eu falei da causa da obesidade e tudo mais, entender um pouco mais do que é isso, eu vou deixar alguns links selecionados aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois desse vídeo, onde eu tenho outros vídeos que eu falo um pouco mais sobre esse assunto. Aquela promessa das dietas de baixo carboidrato é muito simples, na verdade. Você corta o carboidrato, então você corta a ação da insulina. Com a insulina baixa, você pode perder gordura e todo mundo fica feliz no longo prazo. Essa é a promessa, na verdade. Pode funcionar no curto prazo para muita gente, mas tem muita gente que até ganha peso com dietas low carb quando não são feitas corretamente. Só que o problema começa a acontecer mais no longo prazo por causa disso. E a real é que esse modelo carboidrato-insulina é muito simplista e não passa por um crivo correto de questionamento quando a gente toma e considera a completude da literatura. Então vamos lá, a minha fase pessoal de baixo carboidrato foi basicamente de 2015 até aí meados de 2019, onde eu vinha comendo coisas desse tipo, como você pode ver, é sempre uma proteína, algum legume, ou seja, a proteína, a gordura ali e muito baixo carboidrato. Essa era a minha rotina, foi minha rotina por muito tempo durante essa fase de corte de carboidrato. E vou te dizer que no começo eu perdi peso sim, eu me senti bem, né? Eu eliminei líquidos retidos, eu tive resultados positivos que me motivaram a seguir em frente com essa intervenção. E você vai entender por que isso é um problema, na verdade, já já.
Com o tempo, à medida que eu continuei com essa intervenção, né, aconteceu que eu comecei a ter outros sintomas, por causa da minha rotina também, que demanda bastante, né, atividade mental. Eu estava organizando os eventos no Brasil também, os eventos Tribo Forte ao vivo em São Paulo. Eu estava participando de várias coisas na mídia também. E com todas as atividades, eu lembro de sofrer bastante. Meu sono começou a sofrer imensamente. Eu comecei a ter mais cansaço, eu comecei a ficar muito irritadiço, né, com bastante estresse, bastante ansiedade. Eu comecei realmente a notar essas coisas e eu não sabia por que exatamente que estavam acontecendo. Eu comecei a ver o meu colesterol subindo no sangue, a minha tireoide descendo. Quer saber de uma surpresa também? Eu notei que a minha glicemia em jejum, né, o açúcar no sangue em jejum, quando eu medi com o CGM, que é o Continuous Glucose Monitor, que eu coloquei em mim por 2 semanas, eu notei que a minha glicemia em jejum de manhã estava alta. Como pode? Como poderia aquilo? Na época eu não sabia. Isso é muito pouco divulgado também por quem promove por aí corte de carboidrato. Só que no longo prazo, o que pode acontecer, isso é bem documentado, é que o próprio corte de carboidrato severo, no longo prazo, pode induzir por si só resistência à insulina no corpo. Isso, como eu falei, é bem documentado. Por exemplo, tem esse estudo aqui que falou o seguinte: uma dieta de alta gordura e baixo carboidrato pode reduzir a habilidade da insulina de suprimir a produção endógena de glicose, favorecendo o estoque de glicose. Traduzindo, basicamente está dizendo que uma dieta de alta gordura e baixo carboidrato acaba tornando você mais intolerante à glicose, mais resistente à insulina, favorecendo o armazenamento do carboidrato como gordura. E no final, o que leva a culpa é o cortadinho do carboidrato, né? O ponto é que o corte de carboidratos prolongado, ele incorre aí em efeitos fisiológicos que não são tão divulgados por aí e podem não ser o que você quer. Agora vamos ver um pouco da minha transição, então, depois desse período, para uma alimentação forte, mais rica em carboidratos, quando eu fiz essa transição de forma correta. Por causa desses problemas que eu vinha notando, né, lá em 2019 e tudo mais, eu comecei a ficar curioso e continuei a procurar, continuei sempre, como eu sempre fiz desde o começo, de cabeça aberta, vendo a literatura científica, vendo opiniões opostas, tentando fazer sentido de tudo em contexto e de uma forma não tendenciosa, analisando a totalidade do corpo de evidência. E eu comecei a achar coisas que me preocuparam bastante naquela época e que me motivaram a mudar, fugindo daquele corte prolongado de carboidratos em direção a alguma coisa que eu faço agora, que é uma ingestão correta e generosa desse macronutriente. Então, hoje em dia, eu tendo a consumir uma boa quantidade, geralmente uma média de 300 gramas de carboidratos por dia ou mais, de bons carboidratos, junto com a minha proteína animal, como sempre, junto com gorduras boas também, que eu sempre divulgo por aqui. Se tem curiosidade, tem outros vídeos falando sobre isso. E aqui você pode ver, por exemplo, 3 dias meus que eu gosto de documentar, eu como para o meu próprio conhecimento. No primeiro ali são 295 gramas de carboidratos, depois no segundo 349 e depois 347. Isso varia de dia a dia, mas você pode ver que não é nem de longe uma dieta low carb ou baixa em carboidrato, né? E o que aconteceu quando eu fiz essa mudança toda, saindo de mínimo 50 gramas de carboidratos por dia para agora mais de 300. E lembrando que eu já vou te mostrar os meus exames também, para você saber como é que essa mudança refletiu na minha saúde de acordo com os exames. A primeira coisa que mudou para mim foi o meu sono, que eu notei uma melhora aí perceptível na qualidade do meu sono. Muito mais fácil dormir, muito mais fácil de ficar dormindo durante a noite inteira. Isso foi uma coisa que eu notei bem rapidamente. Outra coisa que eu notei também foi em termos da performance nos exercícios, que melhorou notoriamente também. Inclusive o meu look também, onde meus músculos ficaram um pouco mais cheios também e eu comecei a me sentir melhor. Ficou muito mais fácil lidar com o estresse e ansiedade no dia a dia. Eu ganhei uma resiliência nesse sentido também. E aqui uma dica rápida para você: se você tem problema para cair no sono, conseguir dormir a noite inteira, uma dica muito fácil que pode ajudar é consumir um carboidrato aí umas 2 horas antes de você ir dormir, um bom carboidrato. Isso aí pode sinalizar para o seu corpo, para ele dar uma relaxada e preparar você para uma boa noite de sono. E agora eu quero te mostrar o que aconteceu então com meus exames de sangue, para você ter uma ideia. Então a primeira coisa que aconteceu aqui é você dar um tapa no botão de gostei, por favor, deste vídeo, se você está gostando da minha sinceridade, da minha transparência e desse tipo de conteúdo que eu espero que te ajude bastante. Então deixe seu voto de confiança para mim. Se você não segue o canal, a sua chance é agora de seguir este canal, porque tem coisa aqui que você não vê em outro lugar. E se você é um rato de mídia social, eu também estou lá no Instagram, é só seguir Rodrigo Polesso, eu estou em todo lugar. Primeira coisa, vamos ver o colesterol? Vamos lá. 2019, em abril, o meu colesterol total estava em 244 mg por decilitro. Em 2022, em maio, foi para 190.
em agosto de 2022 para 199. Em outubro de 2022, agora recentemente, 180, ou seja, caiu de 244 para 180. Por que isso é importante? O colesterol por si só não é um grande risco quando você tem uma dieta correta. Agora, o aumento do colesterol numa dieta de corte de carboidrato pode sinalizar uma baixa da sua tireoide. À medida que o colesterol aumenta, a sua tireoide cai. É isso que acontece e é isso que é muito pouco dito por aí e você vai ver isso refletido aqui. O que acontece quando a sua tireoide cai, o seu colesterol aumenta, ter menos conversão de hormônios também dentro do seu corpo, hormônios sexuais, etc. Isso pode ser um problema no longo prazo, ok? Principalmente para mulheres. Então, esse foi o meu resultado no colesterol. Como previsto na teoria, quando aumentei o consumo de carboidratos, o colesterol veio caindo, favorecendo a tireoide e a conversão de hormônios também. A outra coisa que vamos ver agora é o HDL, que em 2019 estava 67 mg por decilitro e agora recentemente em outubro de 2022 59, ou seja, pouco mudou. Agora o LDL em 2019 estava 156 mg por decilitro e agora em outubro de 2022 caiu para 102 somente. Vamos ver a tireoide. Em 2017 o meu TSH estava 2.25. Em maio de 2022 agora foi para 2.17, depois em agosto 1.91, depois em outubro agora é recente 1.76. Isso enquanto o meu T4 está aumentando devagarzinho e o meu T3 ainda está atolado, mas espero que ele comece a reagir logo em seguida. Foram muitos anos aí de insulto à tireoide, forçando o meu corpo a fabricar toda basicamente a glicose que eu precisava para a minha atividade física, para minhas atividades diárias. Eu acabei treinando o corpo a reduzir o metabolismo e isso através de uma redução da tireoide também. Então veja o que aconteceu. Eu aumentei o consumo de carboidrato, favorecendo a tireoide, favorecendo o fígado, favorecendo um monte de coisa no corpo, a conversão de hormônios, e a gente viu isso refletido nos exames. Quando o colesterol caiu, à medida que a tireoide está voltando. Isso é refletido com a queda do TSH e também o aumento aí do T4 e na direção correta. Rodrigo, mas você consumindo todos os carboidratos agora, com certeza a sua glicemia e seus triglicerídeos foram roela abaixo, não é verdade? Na verdade não, dá uma olhadinha. Os meus triglicérides, os triglicerídeos aqui em 2019, em abril, estavam 91 mg por decilitro, que na verdade é bom, né? Agora só que em 2022, agora em outubro, na minha última medida, foi para 72, estava mais baixo ainda, consumindo mais 300 gramas de carboidratos por dia. E agora, outro marcador importante, que é a hemoglobina glicada, que mede uma média da sua glicemia, basicamente aí. Basicamente, 2019, em abril, estava em 5.5, que também é bom, só que caiu, olha meu último valor aqui, 5.2, ela caiu à medida que eu adicionei muito mais carboidrato de forma correta na dieta. Então você vê tudo acontecendo que não seria previsto ou que não é dito por quem aí está promovendo essa questão de corte de carboidrato como estilo de vida pro longo prazo para todo mundo. Quando a gente entende um pouco melhor como o corpo funciona, a gente entende esse tipo de reação que para muita gente ainda pode ser paradoxal. E aqui vai um alerta para você. Eu não quero que você pare esse vídeo e vá encher a cara de carboidrato, porque não é assim que funciona. Se você está com metabolismo ladeira abaixo, disfuncional, síndrome metabólica, obesidade, a última coisa que você precisa fazer é começar a ingerir ainda mais energia. Você não precisa disso. Você precisa corrigir o seu metabolismo para ele começar a queimar a energia que você consome corretamente, começar a processar o que você come em energia de fato útil, em ATP, e assim você começar a restabelecer e reativar o seu metabolismo corretamente. E a inclusão de carboidratos pode ajudar muito nesse processo, só que tem que ser feita de forma correta e não está no escopo desse vídeo de ensinar como fazer isso, porém eu vou falar mais disso no futuro a partir de agora. E é importante falar também aqui sobre a questão de bons carboidratos e maus carboidratos, né? Todos os carboidratos não são iguais, não é verdade? O que são bons carboidratos? São carboidratos que existem desde sempre. Tipicamente são o quê? Tubérculos, raízes, na verdade, como batata, tipos de batata, raízes diferentes, como a mandioca, inhame, cenoura, etc. Tem frutas de todos os tipos, frutas doces e frutas não doces, como abacate, como abóboras, como abobrinha, como chuchu, um monte de coisa assim também, são frutas também, né? As frutas doces também, obviamente, entre outras coisas, como mel, etc. Agora, maus carboidratos, quais são os maus carboidratos, né? São essas coisas refinadas, processadas que a gente encontra por aí em todo lugar, que são cheias de açúcar refinado, que não ajuda ninguém a ser mais saudável necessariamente, né? Coisa que tem
pouco nutriente, que são processadas. E os bons carboidratos que eu falei, tipicamente são de um ingrediente só. Uma batata é uma batata. Uma manga é uma manga, não é verdade? Uma fruta, um chuchu é um chuchu. É um carboidrato, é uma coisa simples. O corpo consegue processar. Outra coisa, é importante considerar os carboidratos que têm grande biodisponibilidade de nutrientes, ou seja, que o corpo consiga absorver, digerir bem aquilo lá, absorver os nutrientes daquele carboidrato. Então, por exemplo, o feijão tem carboidrato? Tem, só que a gente sabe que pode ser problemático para muita gente, inclusive no intestino, por causa dos antinutrientes, etc. Então, é importante que você entenda quais carboidratos são corretos e daí dessa forma você vai ver que com a inclusão correta deles, de forma certa, na hora certa, você vai ver que o seu corpo começa a melhorar. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos relacionados com esse aqui que pode ajudar a construir uma melhor visão disso tudo que eu tô falando rapidamente neste vídeo aqui. O ponto é o seguinte, eu saí de anos, tá? De anos de uma dieta de corte de carboidrato, ingerindo menos de 50 gramas de carboidrato por dia. E olha que nos finais de semana eu costumava chutar o pau da barraca, então eu comia mais carboidratos. Eu acho que isso me ajudou muito, porque tem gente que faz menos 50 por dia, sem exceção, por muito mais tempo ainda, e esse tipo de pessoa pode estar sofrendo bastante problemas aí. Homens vendo testosterona caindo, tireoide caindo, um monte de problema, facilidade de ganhar peso, mulheres também com estresse, problemas dos hormônios sexuais, infertilidade, etc, tireoide também. Então cuidado se você vem seguindo isso por muito tempo. Esse vídeo é para alertar sobre a minha experiência pessoal, mas tem uma parruda literatura científica por trás, que eu venho comentando há um bom tempo e vou continuar comentando aqui, para você entender dos potenciais malefícios de se entender low carb como um estilo de vida, tá? Meu ponto é o seguinte, low carb pode ser uma intervenção poderosa quando feito corretamente e temporariamente para resolver uma coisa específica, uma intervenção. E intervenção nenhuma deveria ser estilo de vida. Então, na minha opinião, low carb ou cetogênico, o corte severo de carboidratos, não deveria ser prolongado como estilo de vida no longo prazo, ok? Essa é a minha mensagem principal desse vídeo aqui, baseado na minha experiência em toda a literatura que eu tenho contato. E eu sei que muita gente vai continuar promovendo low carb, cetogênico, etc. Mas não se preocupe que quando você estiver pronto para realmente conhecer o que é viver em forma, sem limitação, se sentindo bem, eu vou estar aqui ainda passando essa mensagem transparente para você e compartilhando meu entendimento de tudo e compartilhando métodos poderosos para se resolver essa coisa de uma vez por todas. Obesidade, síndrome metabólica, problema com peso, etc. Agora, deixa eu mostrar aqui um caso de sucesso excelente de hoje para sair daqui motivado, ok? Quem mandou foi o Leandro. Ele falou, passando para agradecer aqui os seus ensinamentos sobre alimentação. 55 quilos off em 9 meses de transformação, alimentação forte, hoje é um estilo de vida e não dieta. Obrigado, Leandro. Parabéns para você, que mudança incrível, somente mudando o que você come, sem mesmo pensar em calorias ou em quanto você come. Parabéns. Se você que está ouvindo aqui agora, ou assistindo aqui agora, você precisa emagrecer e quer fazer isso baseado em ciência, sem sofrimento, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um link onde você pode ver qual o melhor caminho, qual a melhor ajuda que eu posso te dar para o seu caso específico. Então dá uma olhadinha aqui no link da descrição que eu posso te ajudar a chegar lá mais rápido. No mais é isso, pessoal. Me conte aqui nos comentários o que você achou disso tudo. Se você gosta que eu seja transparente assim, eu sempre tento ser, mas que eu consiga ser talvez mais transparente ainda, que compartilhe tudo isso com vocês. Se a minha mensagem foi muito direta e contradisse muito do que você imaginava, se você ficou ofendido ou se você está grato por conhecer tudo isso, se você tem a tua experiência pessoal com esse tipo de mudança também, eu quero saber o que você pensa, então me coloca aqui nos comentários que a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço pra você, fique bem e até lá.